Então, só uma apresentação rapidinha, né? A Flávia faz parte como eu falei, do Instituto Mapinguari, né? Atualmente assistente de projetos da organização. Se quiser também falar um pouco mais sobre o Instituto, rapidamente tu podes falar, né? E é pesquisadora dos recifes na Amazônia, cursa o curso de Ciências Naturais pela Universidade Estadual do Amapá. E tem essa pesquisa desde 2019, né, Flávia? Então, deixo contigo a palavra, fica à vontade, assim, para falar sobre a tua pesquisa, né, e também trazer um pouco dessa perspectiva já mais pelo lado do Amapá, né, inclusive o estado do Amapá, seria esse impacto direto, apesar de que o impacto direto acaba compreendendo muito além do que o município, né, mas passo a palavra para a Flávia. Boa tarde a todos novamente. Bom, do meu perfil assim, profissional, o Luiz já falou um pouquinho, é bem isso mesmo. Eu estou no Instituto, vou fazer 1 ano agora, e desenvolvo pesquisa sobre os recifes da Amazônia desde 2019, mais ou menos. Comecei pela Universidade, né, do estado do Amapá, e a minha pesquisa, ela sempre se baseou um pouco nisso, tanto na divulgação científica, né, que é com as comunidades ribeirinhas, com a população em geral, quanto também no encontro de saberes, né, então, onde a gente realizava esses encontros, né, de cientistas que são renomados ou que trabalharam diretamente com os recifes da Amazônia, e lideranças, né, representantes de comunidades tradicionais aqui do Amapá. E agora, atualmente, né, eu venho trabalhando também com essa percepção, né, de saber agora o que as comunidades acham, essa percepção ambiental das comunidades. Como eu acertei com o Luiz, eu vou fazer uma apresentação aqui. Vou iniciar falando um pouquinho sobre os recifes da Amazônia, falar o que são esses recifes. E aí, eu não sei se está aparecendo para vocês? Tá sim, Flávia. Sim. Ok, para mim tudo certo. Beleza, então. Bom, então aqui, primeiro para a gente entender, antes da gente entender o que são os recifes da Amazônia, eu vou tentar explicar um pouquinho o que são os recifes, né? Como o professor disse, né, essa questão dos recifes, de saber o que é esse ecossistema marinho recifal, ele é, assim, de certa forma, novo para a região norte do país, né? Porque realmente a gente não tinha essa proximidade, a gente acreditava que recifes, né, eram realmente ali pelo nordeste e sul-sudeste, né, do país. Então, é realmente algo assim, digamos, novo para o norte do país. Então, recifes, eles são ecossistemas marinhos que possuem um fundo consolidado. Esse fundo consolidado é normalmente composto por vários organismos, né? E a sua base construtora, então, existem várias classificações de recife, sendo que uma das classificações é pela sua base construtora. Então, aí na primeira imagem, a gente pode ver o que é um recife de coral, né? Sendo que a sua base construtora, ela vai ser basicamente, né, de substâncias que são secretadas por esses corais, substâncias de carbonato que são secretadas por esses corais. Outra classificação vai ser recifes de base construtora de algas calcárias, por exemplo, que é o caso dos recifes da Amazônia. Então, a sua base construtora é de algas calcárias, né? Como aqui na segunda imagem, como exemplo, a gente tem os recifes de Maracaju, no Rio Grande do Norte. E também os recifes de arenito. Esses dois recifes aqui são considerados recifes biogênicos. Então, vamos entender agora o que é os recifes da Amazônia, né? A gente chamou muito aqui durante a live e acaba, às vezes, se acostumando a chamar de corais da Amazônia. Só que, na verdade, os recifes, quando a gente fala de corais, a gente está falando de espécies, dessa espécie, né, que é os corais, que estão introduzidas nos recifes. Já os recifes, eles são todo esse ecossistema, né, que é composto
pelos corais, por organismos vivos, por organismos como peixes, e entre outros. Então, os recifes da Amazônia, eles são um sistema recifal mesofótico. Um recife mesofótico, ele tem uma característica particular. Então, os recifes mesofóticos, eles vivem em uma dependência menor de luminosidade. Normalmente se encontram em uma profundidade um pouco maior. Então, recifes mesofóticos existem em outras partes do mundo e os recifes da Amazônia são caracterizados como os recifes mesofóticos. Esses recifes, eles foram descritos em 2016 pelo trabalho do Rodrigo Moura. No entanto, desde 1970 já se tinham indícios de que se existia recifes na região. No entanto, né, assim, naquela época acreditava-se que os recifes que existiam ali, na verdade, já estivessem mortos ou que eles fossem relíquias realmente de um passado e que eles não estivessem mais vivos. No entanto, né, em 2016, Moura e outros cientistas também, outros pesquisadores, eles fazem esse estudo, fazem a descrição e aí aparece como se os recifes fossem descobertos em 2016. No entanto, na verdade, já se tinha indícios desde muito tempo. Então, os recifes da Amazônia, ele é composto, né? Eles põem um leito de rodólitos e nesses leitos de rodólitos são colonizados, né? Grandes esponjas, invertebrados, peixes, várias espécies também, como polvos, raias, né? Tubarões. Então, os recifes, eles têm uma alta biodiversidade e eles estão localizados, eles têm uma profundidade, na verdade, de 70 a 200 metros de profundidade. Então, por muito tempo, né, depois que se saiu a notícia dos recifes da Amazônia, em contraponto veio assim, uma enxurrada de notícias falsas, né, de que os recifes, não se podia existir recifes na região, e notícias também de que, na verdade, esses recifes estavam mortos, que eles eram só assim, esqueletos que ficaram lá. No entanto, a gente tem um trabalho, né? A gente, na verdade, tem vários trabalhos, mas o trabalho que comprova isso é o trabalho de Marriques, de 2019, que ele faz todo um estudo através de radiocarboneto, comprovando que os recifes eles estão vivos e estão crescendo. Então, esses recifes, né, esse sistema recifal, ele se localiza desde ali o Oiapoque, né, desde ali a Guiana Francesa, na verdade, até o Maranhão, chegando próximo aqui aos recifes do Manuel Luiz, do PCL Manuel Luiz. Como a gente viu, né, como já foi citado, na verdade, esse recife ele pode ser um dos maiores do país. Ele tem aproximadamente, né, até os estudos agora, a gente sabe que ele tem aproximadamente 56 mil quilômetros quadrados. E o estado do Amapá é um dos estados mais próximos desse sistema recifal. Bem aqui onde está marcado é a foz do Rio Amazonas e é onde ficam localizados também as comunidades ribeirinhas que eu acabei trabalhando, né, eu trabalhei com duas comunidades, que é a comunidade do Beira Amazonas, que fica aqui entre Macapá, que é a capital, e o Itaubá, que é um outro município, e o Bailique também, que o Bailique, eu vou falar um pouquinho mais dele lá para frente. Então, qual que é a importância desse sistema, né? A gente já viu o que são esses recifes, a gente já sabe o que tem nesses recifes, a gente sabe quando eles foram descobertos, e qual que é a importância de tudo isso, né? Bom, no mundo inteiro, né, os outros ambientes recifais do mundo, eles geram uma série de serviços ecossistêmicos. E esses serviços ecossistêmicos são meio que benefícios que esses ecossistemas eles podem trazer para os seres humanos. Dentre esses serviços ecossistêmicos, tem, por exemplo, a proteção da costa contra a ação de ondas e correntes, né? Tem o berçário natural de espécies, e vários outros serviços ecossistêmicos. Então, os recifes da Amazônia, eles possuem uma alta biodiversidade, o que significa dizer que os estudos todos, até então, que a gente tem, todos eles afirmam isso, de que
e de que esse sistema recifal ele possui uma alta biodiversidade. Alguns estudos também sugerem que esse recife ele funcione como um corredor ecológico, que ligaria o sul do Caribe e o Brasil, né? E o Nordeste do Brasil. E aí, como foi que se chegou a essa conclusão de um corredor ecológico? Foi que algumas espécies que eram endêmicas do sul do Caribe, elas acabaram sendo encontradas, né, no Brasil, e espécies que também eram endêmicas do Brasil acabaram sendo encontradas no sul do Caribe. Então, até então, ali se achava que o rio Amazonas, né, ele funcionasse como uma barreira que impedia que esses dois ecossistemas, né, tanto do Caribe quanto do Brasil, eles se interligassem. Então, acreditava-se que o rio Amazonas ele funcionava como essa barreira. No entanto, quando começou a se notar, né, a presença de espécies endêmicas, se percebeu que essa barreira, na verdade, não estava funcionando. E aí, segundo alguns estudos, né, a gente traz de que, na verdade, os recifes ali eles funcionam como esse corredor ecológico, que acaba ligando esses dois ambientes, tanto do sul do Caribe quanto do Brasil. O Recife também ele tem uma alta relevância ecológica. E aí, quando a gente fala de relevância ecológica, a gente pode falar assim de tudo que está envolvido realmente aos recifes, tanto as atividades pesqueiras, quanto as atividades de biodiversidade, enfim, quanto a manutenção, né, dos ecossistemas. Então, a gente sabe, por exemplo, que um ecossistema ele depende do outro para sobreviver, né? E, portanto, esse ecossistema novo que a gente tem, ele influencia, né, nos demais ecossistemas que tem ao redor dele. E aí, outra importância que a gente tem, que é destacada segundo alguns estudos, é a importância da biotecnologia. Então, até então, a gente sabe muito pouco sobre esse ecossistema. A gente sabe pouco sobre a sua ecologia, sobre como ele funciona, e todos os estudos que já se tem agora, mesmo sendo poucos, já indicaram que esse recife ele tem uma alta biodiversidade. Então, ele é um ecossistema, na verdade, que surgiu, né, que vive em condições que não se esperava. Então, ele vive em condições diferentes dos outros demais recifes. Então, ele é um ambiente único e que pode, né, e deve ser muito bem aproveitado através, por exemplo, da biotecnologia. E aí a biotecnologia, né, que vem crescendo, inclusive no Brasil, pode ser utilizado, por exemplo, através de fármacos, né? Então, não é como se esse ambiente recifal, a gente só precisa dele porque, sei lá, porque ele é biodiverso. Não, ele tem serviços ecossistêmicos, ele também tem meios, né, de ser, digamos assim, aproveitado. Então, quando a gente fala, né, sobre essa biotecnologia, sobre essa biodiversidade, né, a gente tem estudos que comprovam isso. E, por exemplo, a gente tem espécies que antes eram encontradas somente em uma faixa de determinada região, que, no entanto, agora acabam ganhando essa ampliação, né, de onde elas são encontradas. E aqui nas imagens a gente tem dois exemplos, que é o exemplo dessa lagosta, que antes não era encontrada, né, no norte do Pará, e a partir de agora ela ganha essa extensão, né, de onde ela é encontrada, e o caranguejo Carpilus coralinos, que antes também era encontrado somente no Nordeste e Sudeste brasileiro, acaba ganhando essa ampliação de onde ele é encontrado também no Norte. A gente também tem o descobrimento de novas espécies, tanto de polvos, por exemplo, a gente tem a descoberta de espécies de polvos, a gente tem a descoberta de espécies de dois clados, né, de esponjas, que no caso são essas duas aqui, a Amazonensis SP9 e a Clausia SP9 também, que são duas espécies novas de esponjas que foram encontradas nos recifes. E agora a gente puxa um pouquinho para as comunidades, né? Que é exatamente o trabalho que eu venho desenvolvendo. O que as comunidades sabem? Como é que as comunidades elas se posicionam, né? Então, como eu já disse aqui, eu iniciei fazendo um trabalho de divulgação científica, né?
Esse daqui, por exemplo, é um dos lugares, é lá no Beira Amazonas, uma comunidade daqui do Amapá. E a gente fez a exposição de fotografias. Essas fotografias foram cedidas pelo Greenpeace para a gente. Então, a gente fazia a exposição dessas fotografias, a gente tirava dúvidas, a gente conversava com a comunidade, então, para entender o que elas sabiam, quais eram as dúvidas e explicar, assim, informações importantes sobre os recifes, né? Essa fotografia aqui é também do Instituto Federal aqui do Amapá, em que eu fui chamada para fazer exatamente essa divulgação, né, para alunos de técnico em mineração. E a professora até nessa aula, né, propôs um debate entre os alunos. Então a gente fez um pouco essa discussão, né, de exploração de petróleo, os recifes. E essas duas imagens de cima são imagens de encontros de saberes em que a gente realizava, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Diana, que é uma representante, né, de lideranças lá do Bailique. O Bailique é uma das regiões que tem uma proximidade muito grande, né, com o oceano, inclusive vem sofrendo problemas, né, com a salinização da água nessa região. E a gente tem aqui também o Fabiano Thompson, que foi um dos pesquisadores, né, que trabalhou diretamente com os recifes. Ele que fez um artigo falando assim sobre a importância, né, de se utilizar a biotecnologia, né, se utilizar esse ambiente em favor da biotecnologia. E a gente também aqui tem nesse encontro o Aldemir, que é um representante, né, lá do Beira Amazonas, e o professor Nil Asp, onde a gente também fez essa troca, esse encontro de saberes. Durante a pesquisa que eu realizei, eu trouxe aqui os dados de uma pesquisa para a gente assim, ter um exemplo de como que as comunidades elas estão se posicionando, de como que é essa percepção das comunidades, né? Então, essa pesquisa aqui ela foi realizada no Bailique, e um dado importante que a gente tem é, por exemplo, quando a gente perguntava qual que era a importância desses recifes, né? Qual que era a importância que esses recifes têm para aquelas pessoas. E aí, 16%, né, não soube explicar qual era a importância. E, no entanto, 47% afirmou que não sabem explicar a importância, mas que acreditavam que, por esse ambiente existir, ele tinha uma importância. Assim como 30% apontou para uma importância ecológica e manutenção também da biodiversidade, e 7% apontou para uma importância econômica. Então, essas comunidades, elas não são... eu quero trazer assim, que essas comunidades, elas não são uma folha em branco, em que, sei lá, que a gente tenha que se preocupar, assim, de como que as comunidades vão se posicionar. Porque as comunidades tradicionais, elas vivem uma relação muito próxima dos ambientes. Elas vivem uma relação muito próxima dos ambientes em que elas estão inseridas. E elas reconhecem a importância desses ambientes, né? Por exemplo, a gente tem aqui 47% das pessoas que afirmaram que eu posso não saber te explicar qual que é a importância que esse recife tem, mas ele é importante, né? E nós também perguntamos sobre o posicionamento dessas pessoas sobre a exploração de petróleo. E aí, como resultado, a gente teve que 82%, né, desses entrevistados, eles sabiam do interesse de exploração de petróleo na área. Então, lá no Bailique, foi um dos lugares onde a Petrobras, né, foram fazer essas reuniões informativas. Então, a maioria dos entrevistados sabia sobre a exploração. No entanto, 86,6% dos entrevistados eram contra essa exploração. E 98% dos entrevistados acham que sim, que essa atividade traz risco para os recifes da Amazônia. Então, esses dados, eles são muito importantes, né? Porque eles comprovam, eles trazem à tona o posicionamento das comunidades tradicionais. E, inclusive, o trabalho que eu venho realizando agora, atualmente, é de saber quais são os saberes que estão relacionados a essa proteção. Então, o que as comunidades acham que ajuda, né, na proteção dos recifes? E aí, para a gente finalizar aqui, eu quero trazer uma fala, né, do entrevistado 29 que eu fiz recentemente.
E ele traz uma fala muito importante, né, sobre o posicionamento, sobre como ele enxerga a exploração, como ele enxerga a proteção, né, dos recifes da Amazônia. Uma frase que ele diz é: se o campo não planta, a cidade não janta. Ele estava me citando esse aqui como uma fala que ele sempre ouve, né? Aí ele diz: então eu entendo que a responsabilidade é conjunta. A comunidade e que elas estão, e o Estado brasileiro, através de políticas públicas traçadas para manter esses ambientes. Mas essa dinâmica que vemos, historicamente, é que essas populações mantêm a floresta em pé, mas o Estado brasileiro é que recebe o bônus, e essas comunidades só recebem o ônus. Então, a gente entende que a política pública ela precisa ser melhor dialogada e construída com as comunidades e povos, para que, de fato, o recurso saia e chegue até as comunidades. Então, basicamente, o que ele quis me dizer é que ele entendia que as comunidades tradicionais, elas se comprometem em preservar os ambientes, elas se comprometem em fazer a parte delas, de cuidar dos ambientes em que elas estão inseridas. Mas que, muitas das vezes, o Estado em si acaba vindo contra e acaba deixando muito a desejar no apoio a essas comunidades, né? E, bom, essa foi a minha fala. Eu tentei ser bem breve, resumir um pouquinho de tudo. E estou aberta, né, às perguntas. Então, em caso de dúvidas também, se não for possível fazer agora, mas pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail. E existem mais informações que também estão divulgadas através desse site aqui, que é o peldgars.wix.com.